Amados, vocês viram onde foi a leitura bíblica aí, não é isso? Malaquias 2. Malaquias 2 quanto? Eu rapidinho ali, enquanto o irmão leu, eu dei uma olhadazinha no texto. E se vocês prestarem atenção comigo aí, o que está escrito no texto, vocês vão notar que tem algumas palavras aí nesse texto que elas estão em destaques. Por que elas estão em destaques? Porque elas são repetitivas no texto. E quando uma palavra se destaca em um texto, é porque o escritor está sendo inspirado por Deus para falar sobre aquele assunto. Isso é regra simples de quem se estuda Bíblia Sagrada, tá certo? Então, se vocês observaram, a palavra que mais se repete nesse texto é a palavra desleal. É a palavra que mais se repete do versículo 10 até o versículo de número 16. E a palavra desleal nesse texto aqui, ela tem um significado de enganar e ser infiel. Ela deriva da palavra hebraica bagad, e fala exatamente de ser enganoso ou infiel. E o que ele está tratando aqui é exatamente em combater a infidelidade e o engano. Aonde? No lar, entre os casais. Porque ele está falando figuradamente, a gente entende isso no texto, se referindo à posição de Israel para com Deus. E aplica e ver que o Malaquias, quando ele está escrevendo, Deus o leva a citar algumas coisas com relação ao casamento, ao ponto dele falar sobre o tipo de casamento que ele aprova. E qual o tipo de casamento que Deus aprova? Onde estão os jovens que vieram para o culto com a família? Levanta a mão, por favor. Levanta que tem mensagem de Deus para você. Cadê os jovens aqui? Jovens? Tem gente que já está velha aí, não quer levantar a mão, sem problema nenhum. Mas os jovens aí têm mensagem para a gente. Deus desaprova o casamento desigual. Está escrito no texto. E que casamento desigual é esse? Do justo com o ímpio. Linguajar atual, do crente com o incrédulo. Vai se meter em julgo desigual e vai sofrer futuramente. Está escrito aí no versículo de número 11. E se casou com a filha de Deus, de deuses estranhos. Casamento desigual. A moça crente, com tantos rapazes bonitos na igreja, com tantos rapazes crentes, se engraça de um moço de rua que não é crente, que não é evangélico, sem compromisso algum com Deus, mas acha alguma coisa lá interessante e casa, depois vai pagar o preço. Na contramão, o rapaz, tantas moças crentes, bem comportadas, bem vestidas, bem criadas, educadas, fiéis, aí encontra uma moça lá na rua, se embeleza lá pela beleza ou por alguma atração física e se envolve, finda casando e depois vai para o sofrimento. Por quê? Julgos desigual fica difícil. Ora eu quero orar, mas o meu cônjuge não quer. Ora eu quero vir para a igreja, ora ela não quer. E tem muitos jovens caindo na besteiral de achar que vai converter a pessoa para Cristo. Deixa eu te dar uma revelação. Nós não convertemos ninguém a Cristo. Você não é o Espírito Santo, quem converte é o Espírito Santo, não é a gente só prega. Porque se a gente pregar, pastor Bruno, e o Espírito Santo não convencer o homem da justiça, do juízo e do inferno, ele não se converte. Quem faz ele entender que necessita de Deus é o Espírito Santo. Então sai dessa furada aí, jovem. Não pensa que tu vai converter não, porque é 50% para tu trazer e 50% para ele levar. E eu digo uma coisa, o crente não vai usar de artimanhas para fazer isso, mas o incrédulo vai.
O incrédulo vai usar de ser desleal para levar. Ele vai fazer chantagem. Você não, você vai orar, Jesus, chega, traz ele, Jesus, traz ela. E o descrente está lá dizendo, olha, vem cá, vamos conversar, e joga o 7 e 1 e dá certo. E a gente encontra muito isso. A gente conhece casais. Quando a gente lê o versículo 14, estou fazendo um panorama rápido aqui do texto, e entro já aqui no que Deus colocou em meu coração aqui, enquanto estava sentado ali escrevendo alguma coisa. Vem para nós casais. Cadê os casados aqui? A esposa está perto? Se a esposa está perto, pega na mão dela aí, por favor. Se o esposo estiver perto, pega na mão dele aí, por favor. Se não está, por algum motivo, Deus abençoe quem não está. Quem está distante aí não tem como. Deixa eu te lembrar uma coisa. Tem uma testemunha forte entre esse casamento e esse relacionamento. Teve os testemunhos lá no dia de casamento, que foi um parente, que foi um amigo. Mas tem uma testemunha que acompanha vocês para tudo que é lugar. Aquele testemunha lá do dia do casamento, está cada um nas suas casas. Tem deles aí que você nunca mais viu, porque eles moram em outro lugar. Mas tem uma testemunha que está acompanhando o casal em todos os momentos. Na hora que deita, na hora que levanta, na hora que viaja, para onde vai. 24 horas ele está olhando. E ele faz questão de dizer isso. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Agora eu pedi para você pegar na mão, para você dar uma olhadinha aí para o teu esposo, para a tua esposa, dar uma olhadinha. Lembra quando vocês casaram? Era esse rostinho aí? Era esse rostinho aí? Mas Salomão, escrevendo Eclesiastes 9:9, diz o seguinte: goza os dias da tua vida com a mulher da tua. O tempo passa, mas ela continua sendo a tua mulher. Deixa de ser aquela jovinha, deixa de ser aquela bolsinha nova, deixa de ser aquela belezinha. Vai envelhecendo e é o tempo não tem quem vença o tempo. Mas ele está reforçando e dizer, olha, goza o dia da tua vida com ela. Aí, pastor Bruno, permita isso. Desculpa aí o negócio, mas não dá para trocar uma de 60 por duas de 30 não, filho. E nem dá para trocar um de 60 por dois de 30 não. É com esse daí que tem que ir até o fim. Foi esse aí que você escolheu. Ninguém te obrigou, foi você que escolheu. Você imagina quando eu conheci a Adileide, faz favor, minha velhinha. Todo mundo sabe que eu chamo ela de velhinha, né? Alguém não sabe, mas é minha velhinha. Se incomodou um casal muito amigo nosso, se incomodou porque ele escutou chamando minha esposa de velhinha. Não é nem velhinha, é velhinha. E ela me chama de velhinho. E ele chegou e disse, rapaz, deixa de dizer isso, vocês são jovens, fica se chamando de velho. Eu digo, não, rapaz, você está entendendo o lado errado. Olha o lado profético do negócio. Eu estou dizendo que nós vamos ficar velhinhos juntos. Mas quando eu a conheci, ela não era assim. Eu também não era assim, eu era mais feinho um pouco. Você imagina que misericórdia ela teve de mim. Ela sempre foi bonitona assim, para a glória de Deus, né? Eu digo que eu bati. Deus me deu um presente, como o meu sogro disse agora no meu aniversário. O melhor presente eu lhe dei, foi minha filha. Glórias a Deus, não é isso? Mas o tempo vai passando e eu tenho que entender isso. Grato, velho. Eu tenho que entender isso, que eu não consigo vencer o tempo. E casamento é isso. E casamento é a gente entender que nós nos unimos para constituir a nossa família, cumprindo uma ordem de Deus, porque Deus, antes de fazer qualquer outra coisa, Deus constituiu o casamento. Socialmente falando, foi a primeira instituição constituída, foi o casamento. Depois veio as demais coisas, depois veio a igreja, depois veio aí a sociedade, mas primeiro o casamento. Então é algo constituído por Deus. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu não entendo essa fazendo aí no mundo com relação à família, casamento. Eu não entendo o porquê disso. Porque se a gente for para o Aurélio, está escrito assim, que é uma família, pessoas aparentadas que vivem na mesma casa,
particularmente o pai, a mãe e os filhos. Família tradicional. No Aurélio está escrito isso. Um dicionário bem popular no Brasil. Quando a gente ler na psicologia Aristóteles, filosofia Aristóteles escrevendo, ele diz assim, conceitua a família dizendo, a reunião de um homem e uma mulher para formarem um lar, constituindo assim a mais importante sociedade natural. A filosofia defendendo que a família é constituída de um homem e uma mulher. Ficamos na família tradicional que o Aurélio fala. Mas também a gente vai ter a informação do pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim, escritor do livro A Família. É isso? E a gente encontramos ele dizendo o seguinte, família é uma instituição criada por Deus. Antes de fundar a igreja, Deus criou o casamento e, com decorrência deste, instituiu a família. Então, nós temos amparato bíblico, filosófico e também na língua portuguesa. Aí os irmãos param assim, só isso? Não. Se a gente olharmos mais algumas coisas aí, olha, anotei algumas coisas aqui para a gente. Constituição Federal Brasileira fala sobre essa família tradicional. Se olharmos o Código Civil Brasileiro, artigo de número 1566, deixa eu pegar o número para não passar o número errado. 1566, falando sobre deveres dos cônjuges, deveres do homem e deveres da mulher. Nós vamos separar aqui, eu falo já sobre os 5 que eu separei aqui ali para a gente entender isso. E olhando a Constituição Federal Brasileira, no seu artigo de número 226, a família é a base da sociedade, especial proteção do Estado. Uma defesa na Constituição Federal Brasileira para a família. Eu notei aqui, irmãos, porque esse artigo, o artigo 226, ele só tem 8 incisos, 8 parágrafos, falando sobre a família. Nós temos, irmãos, e como estamos em um culto de família, nós temos hoje reconhecida no Brasil diversos números de famílias legalizadas no Brasil. Não é que vai ser legalizado, já está legalizado. Isso é por força de lei. E a gente não pode bater de frente nisso. Está na lei. E eu separei aqui apenas 6, mas temos muitos, são mais de 10 reconhecidas no Brasil. Algumas ainda não, mas está aí para ser reconhecida e ser aprovada. Tá certo? Nós temos a nuclear, composta de pais e filhos, que é a mesma da tradicional. Nós temos a matrimonial. Qual é a matrimonial, pastor? É aquela que é oficializada através do matrimônio. Aqueles que vão lá no cartório, casam, beleza. Terceiro, informal. Que família é essa? São os que se agregam, ou aqueles que se ajuntam, que não procuram as leis ou o cartório para casar, mas se ajuntou. Biblicamente, quais os estados civis que a gente encontra na Bíblia para o ser humano? Quais? Solteiro, casado e viúvo. Não existe outro. Permita. Está junto? Procura um cartório para casar. Legaliza a situação. Procura, porque a Bíblia não fala sobre esse negócio. Pelo contrário, Paulo diz, se é de se abrasar, case. Se não contém ficar solteirão lá, procura o casamento. E o meio legal no Brasil de casar é procurar um cartório e casar. E ele tem efeito religioso, ou o casamento religioso tem efeito civil. Então procura teu pastor, pede o casamento, dá um jeito e casa, para se legalizar. Temos a família
monoparental. E que família é essa? Aquela que é formada pelos filhos e um só dos pais, um dos cônjuges. E isso acontece ou por separação dos pais, que não deveria existir, ou pela morte de um dos dois, e um só cria os filhos. Ela é monoparental, é reconhecida por lei. Nós temos ainda a anaparental. Família anaparental é aquelas que não existem mais os pais, e os filhos, o mais velho, cria os mais jovens. E os irmãos criam-se juntos, tendo um responsabilidade pelo outro, legalizado por lei. E é uma família, tá certo? Dentro isso, nós precisamos entender a diferença de duas palavras aqui. O que é um lar e o que é uma casa. O que é um lar e o que é uma casa. Quem mora num lar aqui? Quem mora numa casa? E qual a diferença de um lar para uma casa? Quando eu falo de casa, eu tenho que lembrar do prédio físico, do prédio de alvenaria, de madeira, esse prédio de construção civil. Isso é uma casa, porque ela pode ser habitada ou não. Ela pode ser habitada ou não. Mas quando eu falo de lá, eu falo de um lugar onde habita pessoas, aqui no contexto para nós, onde habita uma família. E qual é o melhor lugar para uma família estar que não seja no seu lar? Aí vem assim, eu não levo para casa. E por que, maridão, quando tu sai do trabalho, o primeiro lugar que você deveria procurar era o teu lar, e você não procura, prefere ficar na oficina conversando com o mecânico, prefere ficar na esquina conversando com um amigo, prefere ficar na igreja conversando com o irmão, e o único lugar que você não deseja ir é para o teu lar. É porque alguma coisa não está legal lá. Alguma coisa não está legal. E precisa se organizar, porque o melhor lugar para mim é no meu lar, junto com a minha esposa e a minha família. A igreja é muito bom, eu gosto de estar na igreja, quem me conhece sabe, mas eu não troco o meu lar pela igreja. Não, o meu lar é o meu melhor lugar de eu estar. Agora esse lar, irmãos, ele tem que estar em harmonia. Família não está disputando entre si. Família estão todos na mesma equipe. Por gentileza, quem está perto só dos familiares, diga: nós estamos na mesma equipe. Nós não somos adversários, nós não somos outra equipe, somos a mesma equipe que estamos indo para o mesmo local, estamos juntos aqui. E eu não posso pensar que a minha esposa é uma adversária. Não. Ela é minha aliada nessa equipe, os meus filhos também são aliados nesta equipe. Agora, para uma equipe funcionar, todos têm que fazer o seu papel, todos têm que fazer a sua função na equipe, todos têm que estar com a mesma ideia, que é se ajudar um ao outro. Eu, na minha função, não vou ter como fazer a função do outro lá. Eu não posso, como esposo, querer fazer a função da minha esposa. Ela tem que fazer a dela, eu fazer a minha, e os meus filhos fazer a parte deles. Aonde está escrito isso na Bíblia? Efésios, capítulo 5 e capítulo 6. A Bíblia vai dizer para mim, como esposo, que eu devo amar a minha esposa. Mas acham muito difícil a parte de vocês ser obediente aos vossos esposos, ser submissa ao vosso esposo. Vocês acham muito difícil isso, e eu não entendo por quê. A minha, graças a Deus, já entendeu. A minha já entendeu o que é isso. Isso não é fardo pesado para ela. Ser submissa por causa da liderança que o Senhor colocou. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa e o cabeça da família. Isso é uma organização de Deus para a coisa funcionar. O líder da minha casa sou eu, mas eu tenho uma ajudadora do meu lado. E essa ajudadora eu tenho que amá-la
como, olha que referência ele pegou, assim como Cristo amou a igreja. Se ficasse só aí, rapaz, estava bom o negócio, pastor. O negócio é que Paulo continuou escrevendo, a pena estava nervosa, ele continuou escrevendo. Ele podia ter botado um ponto ali e ter parado. Mas ele diz, como Cristo amou a igreja, que deu a sua própria vida por ela. Aí o amor de Cristo foi incondicional, o amor de Cristo foi sacrificial. Eu tenho que amar incondicionalmente a minha esposa e sacrificialmente, se assim for necessário. Mas quando vamos para o capítulo 6, a Bíblia vai dizer para nós que vós, filhos, quem é filho aqui? Quer ver, gente, não entendeu o negócio? Quem é filho aqui? Todos. Ou de pais vivos, ou de pais mortos. Nós somos filhos. E o que é que a Bíblia diz? Que nós, filhos, devemos ser o quê? Obedientes aos pais. Mas no versículo de número 4, vai dizer para nós pais, que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. A gente consegue caminhar na mesma linha. A gente avança para o mesmo alvo. E que alvo é esse? Eu gosto de fazer uma pergunta para os casais, mas hoje eu vou abrir a pergunta para toda a família. Da maneira que a sua família está vivendo, todos chegarão aos céus? Os pais que aqui estão, os filhos que aqui estão, a família constituída lá na sua casa, a maneira que vocês estão vivendo, a maneira que vocês se respeitam, na maneira que vocês convivem, vocês estão contribuindo para que todos cheguem nos céus? Ou vamos em todos os cultos da família escutar o mesmo hino? Na minha casa é lugar de adoração, onde há amor, onde Cristo pode habitar, e às vezes não é. Eu tenho que preocupar-me se a minha esposa, do jeito que eu trato ela está indo para o céu comigo. Porque casamento, aí eu vou dar só o tema, não vou falar sobre isso. Casamento é uma longa viagem. Isso é uma palestra que eu dou para casais. E tem um ditado chinês aí que diz o seguinte: quer ir rápido? Vai sozinho. Mas quer chegar em algum lugar? Vai acompanhado. E quando você casou, foi com o objetivo de chegar a algum lugar. E o lugar da gente é os céus. E a gente precisa se preocupar com isso. Então, quando a gente lê, quando a gente descobre essas coisas, a gente sabe que o lar é onde habita uma família, que a casa é uma simples construção, que só vai ter valor se a família estiver ali, se a família estiver em harmonia ali, e o lar vai ser prazeroso, porque a minha família está ali naquele lar. Então Deus constituiu a família. Deixa eu passar rapidinho aqui para a gente chegar aqui e terminar, que já está chegando nossa horinha ali. Quando a Bíblia fala, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 24, que deixará o homem casa de pai e mãe, se unirá à sua esposa, não é assim que está escrito lá? Ele está falando pelo menos, irmãos, 3 mensagens para nós. Quantas? 3 mensagens para nós. Primeiro, deixar o lar dos pais para viver com o cônjuge não quer dizer que você vai isolar a família do seu cônjuge. Tem algumas famílias aí que o maridão proíbe da mulher ir na casa da mãe. Quando a gente casa com a esposa, os agregados ou a família dela vem junto, sim ou não? Eles passam a ser nossa família. A minha família, os meus pais passam a ser a família da minha esposa, os meus irmãos. E eu tenho que me preocupar com isso. E até a gente brinca com aquela ideia de... Hoje em dia não tem mais CDs. Hoje em dia não tem mais isso.
Às vezes a gente escuta uma música, acha bonita, aí quer comprar o CD. Não olha nem as outras, que a gente quer aquela. E o CD normal vem com 10 músicas, não é isso? Não é? Mas a gente compra o CD por causa de uma música que a gente gosta, de um hino. E tem que escutar as outras 9. Você gostou dessa mulher que está aí do seu lado. Você gostou desse homem que está aí do seu lado. Mas esqueceu que com ela vem mais 9 músicas. Vem o pai, vem a mãe, vem os irmãos, vem as cunhadas. Vem, todo esse povo vem junto. E o CD vem completo. Ninguém tira as outras que eu só quero essa. Tem como. E família é isso. E família é isso. E a gente louva a Deus por isso, irmãos, porque quando a gente casa, tem 3 regras que precisa deixar o lar de pai geograficamente. Está falando de um ditado popularzinho que diz aí, quem casa quer. Porque todos nós queremos se sentir dono da casa. Quer o maridão que não quer isso? Sentir, aqui é o meu lar. Qual a esposa que não quer ter a sua cozinha, a sua casa, dizer aqui é a minha casa? Dentro da casa dos pais, tem a mãe, tem o pai. Toda casa, todo lar, toda família tem aquela cadeira que é do pai. Não é, pastor Bruno? Tem a cabeceira da mesa que ninguém senta. Aqui é do chefe da família, é o pai. Se tiver 2 chefes de família dentro do mesmo lar, como é que fica a cadeira? Por isso que quem casa tem que procurar a sua área geográfica para ficar. É uma separação nesse sentido, de buscar o seu próprio lar, a sua própria casa. 2, financeiramente. Deixar a casa de pai e mãe financeiramente. Por quê? Porque nós estamos estudando na escola bíblica dominical. E o pastor Bruno tem uma frase aí que ele citou com vocês, que deixa eu ver dizer, quem vem para a escola dominical aprende mais, é isso, pastor? Aprende mais, é isso? Quem vem para a escola bíblica, quem vem para a doutrina e escola bíblica dominical aprende mais, pronto. E é verdade que a gente está estudando sobre isso. Quem é o provedor alfa da família? Quem é o provedor alfa da família? Quem? O homem. Quem concorda? Isso é padrão bíblico, isso é padrão Deus. O homem é o provedor. A mulher é o quê? Administradora do que ele prover. No tempo da pré-história, o homem saía para caçar, pastor, ele passava até uma semana, 15 dias longe de casa, caçando, pescando para trazer o alimento para casa. Ele se distanciava de casa muitos quilômetros. Mas a mulher, ela ficava em casa. E o máximo que ela se afastava de casa era até a árvore mais próxima da casa. Porque ali ela colhia frutos. E muitas vezes com as crianças, deixava a criança lá colhendo fruto, mas era um olho no fruto e outro na criança, cada das feras não pegar a criança, esperando o maridão trazer o que prover, porque Deus fez a mulher, me permita isso, com dotes caseiros do lar, e fez o homem um desbravador para ir buscar a provisão para o seu lar. Nesse mundo que nós vivemos hoje, misturou tudo. E quando a gente sai do padrão bíblico, vem as consequências. E qual é as consequências que nós temos enfrentado hoje? Casais que só se vê uma vez por semana. Casais que quando o marido está chegando da provisão que saiu para buscar, a mulher está saindo para prover também. Terceiriza a criação dos filhos. Aí entra uma terceira pessoa para criar os filhos. E começa a surgir alguns problemas indesejáveis. E Deus está falando com a gente hoje à noite. Eu dei um padrão para vocês que estão mudando o negócio. Hoje até filhos casa, mas não se pensa mais em filhos. Quantos casais não casam hoje e dizem assim, não, filho só daqui a 2 anos, 3 anos.
ou talvez não queira filhos. E a gente começa a ver as consequências disso. E a gente começa a ver que, pode dizer, pastor, está sendo gravado alguma coisa aí? Tá? Sem problema. É inaceitável o número de divórcios que está acontecendo entre casais evangélicos. É vergonhoso nas nossas igrejas, por não se entenderem. Olha aí para o teu maridão, olha aí para a tua mulher que está do teu lado, diz para ela, foi até que a morte separe, filho. Esse é o padrão Deus. Esse é o padrão Deus para nós. E nós somos exemplo aí para fora. E nós somos exemplo para lá. Aí você dizer algo para a família aqui também. Jovens, qual é a cultura implantada hoje na cabeça dos nossos jovens? Independência. Ficar independente. Mas sabe qual é a independência que querem dar aos nossos jovens? Tirá-los da casa de papai e de mamãe e colocar num lugar só, kitnet. Alguns casos, irmão, se faz necessário. É indiscutível. Nós moramos em regiões que não tem faculdade, pelo menos eu. A mais próxima é aqui em Currais Novos ou em Santa Cruz. Mas dá para ir todo dia e voltar todo dia. Mas tem lugares que a distância não compensa. Então o jovem vai querer ir lá estudar, vai. E vai passar o final de semana fora de casa. São consequências. Mas com essa ideologia que estão apregoando aí fora, é uma ideia de tirar o filho da proteção de pai e mãe, de orientação educacional de pai e mãe, que é quem forma caráter, quem forma a pessoa para a sociedade, e joga lá para que o mundo dê esse caráter a ele. Porque nas escolas e na faculdade vão ensinar conhecimento, mas não vai te dar caráter. Quem dá caráter é papai e mamãe. E a ideia é desmanchar isso. Por quê? E eu estou falando para uma igreja crente. E por que isso? Porque o padrão e caráter de vida que os teus pais vão te dar é um padrão cristão. De temer a Deus, de temer a Cristo, de orar, de buscar a Deus, de resolver a coisa na oração. Porque eu tenho os filhos aqui que hoje estão adultos, mas quando o pequeno pedia alguma coisa, a mãe dizia bem assim, ó, papai e mamãe não estão podendo dar não, vai dobrar o joelho e orar para Deus providenciar. Aí começaram a aprender de pequeno que a nossa dependência vem de Deus. É Deus quem provê tudo para nós. Se não tem pai e mãe para dizer isso, o coleguinha lá fora, pastor Bruno, sabe como é que vai dizer? Tem uma parada ali para a gente e tu resolve isso aí bem ligeirinho. E essa parada ali, muitas vezes, às vezes não dá certo. E essa parada ali, muitas vezes, não dá. No lado de papai e mamãe, namoro, eita Deus, toca nisso não, mas eu toco. Ele mandou, a gente toca. Namoro de crente, 10 horas tá bom. Os meus eram assim, pastor. Até 10 horas. Guarda noturno, queijo do apito. Não, jovens. Não. E eu dizia aos meus filhos, deixar de ir para culto para namorar, não, vai para o culto. Depois do culto tem até 10 horas para namorar. Quando o culto era pentecostal, quando o pastor Bruno prega assim que vai, pastor, fogo cai, o culto termina 9h59. O menino já sai da igreja olhando para o pastor, dizendo, para que trouxe esse pregador para cá? Pastor, traga esse pregador mais não, ele está atrapalhando o negócio. Mas por que isso? Porque tem um controle em casa.
em casa de papai e mamãe, namorado não dorme no quarto da namorada enquanto não casa. Nem viajam só em carro, só os dois para passar final de semana em praia. Não. Na casa de papai e mamãe tem hora para tudo. Tem hora para chegar, tem hora para sair. Tem normas em casa de papai e mamãe. Sabe por que o mundão aí está te ensinando a sair de casa de pai e mãe? Para perder esse controle e tomar o controle da tua vida. Quantos jovens preferem o controle de pai e mãe do que da vida aqui? Quantos? Jovens solteiros aí, levanta a mão, por favor. Aqueles que entendem que controle de pai e mãe é melhor. Aleluia. É melhor. É chato demais aqueles sermões, mas aqueles sermões causam muito bem a gente. Faz muito bem. E a gente glorifica a Deus, irmãos, porque se faz necessário isso. Pastor, me permita aqui terminar, caminhar aqui para o fim, falando diretamente para casais. Para casais. Dentro do texto que vocês leram, que vocês escolheram. Solteiros aí, me permita isso. Casal são dois. Sim ou não? Então faça favor, não dê carona a ninguém. Só os casais, lembra aí um ao outro, não dê carona a ninguém. Diga aí. Não dê carona a ninguém não. É só vocês dois. E o que é isso? Dar carona a ninguém. Vou te dar alguns exemplos, bem rápido. Às vezes a mulher tem uma amiga e conta tudo para essa amiga, inclusive acerca do seu marido. Está dando carona. Está dando carona. Está colocando um terceiro no relacionamento. O homem às vezes tem um amigão e começa a falar da esposa para esse amigo. E algumas vezes, irmã Sara, permita isso, fala das qualidades positivas. Maravilha. Mas lembre-se de uma coisa, que as qualidades positivas são as coisas boas da esposa. E qual homem que não quer ter uma boa esposa? E você pode despertar a esse caroneiro não querer sair mais do carro. Mas pregador, eu não falo das coisas boas, eu só falo das coisas que ela não faz legal. Pior. Porque ele começa a saber os defeitos da esposa do amigo. E isso tem um peso dentro da leitura que vocês escolheram, que é ser desleal com a esposa. Você está dizendo para um amigo seu os defeitos da tua esposa, quando você deveria dizer a ela. Porque casamento que não é desleal, ele é sincero. Se eu não gostei, a Edileide vai escutar que eu não gostei. Se ela não gostou, eu vou escutar que ela não gostou. E nisso nós estamos sendo leal um com o outro. Na hora que eu escondo dela, eu não digo para ela e digo para terceiros, eu estou sendo desleal com a mulher que eu escolhi para casar. Eu disse que ia engrossar um pouquinho, que eu ia falar só para os casais aqui, os mais jovens estão para os ouvidos, os solteiros. Às vezes fala até dos relacionamentos íntimos. Fala de sexo com quem não é para falar. Vigia, crente. Vigia. Isso não é assunto para se conversar em qualquer canto, não. Você está usando a segunda palavra mais usada no texto que vocês escolheram.
profanando o teu casamento. Você está profanando o teu relacionamento com a tua esposa e com o teu esposo, com terceiros. E quem quer saber disso? Quem quer saber das tuas intimidades? E quando começa esse caminho, aí abre um leque deste tamanho. Para ser desleal, para ser infiel, para enganar. Aí vem as traições. Aí vem, pastor Bruno, os adultérios. Aí vem os namoricos. Eu ouvi um pastor há muitos anos atrás dizer, e faz muito tempo, o pastor Bruno vai saber quem é o pastor pela frase que eu vou dizer, que ele disse uma coisa: quer saber quem é o homem? Dê 3 coisas a ele: poder, dinheiro e mulher. Teste ele nessas 3 coisas. Se ele conseguir resistir a essas 3 coisas, verdadeiramente ele é um homem de Deus. E a gente se preocupa com essa terceira parte aqui hoje à noite: mulher. Quantos homens de Deus têm caído? Quantas mulheres de Deus têm caído nessa área? Quantos estão ocupando os púlpitos com esse pecado? Quantos estão sendo infiel à mulher que você jurou fidelidade até que a morte separasse? Quantas mulheres estão sendo infiel ao homem que jurou fidelidade até a morte? E não se preocupa. Ai, por que Deus não revela e por que Deus não mostra? Porque Deus deixa o homem à vontade. Até o dia que ele puxa a corda. E eu preciso me preocupar com isso. Deus não ia colocar o profeta Malaquias para dizer a nós aqui: e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja desleal. O negócio é tão sério, crente. O negócio é tão sério que Cristo disse assim: aquele que olhar para uma mulher com olhar de cobiça já cometeu pecado. É muito estreito essa área. E quantas famílias estão sendo destruídas por causa disto? Deixa eu dar um recado geral para todo mundo aqui, e se envolve todos, com todo o respeito, do pastor Bruno até o porteiro da igreja. Inclui o pregador que está pregando. Os meus filhos se espelham em mim. As minhas filhas se espelham, os nossos filhos se espelham na mãe. É o modelo que eles têm. Então o modelo são os pais. Mas pais, para ser modelo, tem que andar no padrão da Bíblia. Qual foi a última? Meu Deus do céu. Qual foi a última vez que teu filho viu você acariciando tua esposa? Dando um cheirinho nela. Abraçando. Chamando de amor. Meu bem. Fazendo coraçãozinho. Olha. Estou falando de algo aqui, pastor, sério. Está aqui notado. Quarto de casal com a rede enrolada o tempo todinho lá no armador. Qualquer coisinha ela sai do armador e alguém se deita dentro dela. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso só acontece em 2 casos. Vocês vão rir no primeiro, mas no segundo vocês mantêm a seriedade. Ou é muita dor na coluna, está todo engembrado e vai para dentro da rede, para ver se ajeita a coluna. Aí pode rir, fica à vontade. Porque no segundo não dá para rir, não. Brigou e não dá para deitar no mesmo leito. Por isso que tem um escape, para não dormir no chão, tem uma rede esperando.
E quando isso acontece, tem alguém que fica rindo e zombando de mim e de você. Por isso que a Bíblia vai advertir: não deixe, irmãos, a ira para amanhã. Antes do sol se pôr, peça perdão, se reconcilie. Porque não tem humildade para chegar e dizer: me perdoa. Falhei. Quem é que não é falho? Quem é que não erra durante o dia? Tem condições de você passar 2, 3 dias de mal do teu esposo, mulher? Tem condições de você passar 2, 3 dias sem falar com tua esposa, homem? Como 2 meninos fazendo pirraça. Corta aqui, tô de mal. Corta não, então coma sal. Presta atenção. Esposa, a janta, está lá no fogão. E quem vai botar? Bota, você tem mão? Cuidado. Cuidado. Você está caminhando para uma separação, você está caminhando para destruir o teu lar. Que o teu casamento está pelo fio se você não mudar de situação. Se você não liberar perdão. Se você não reconhecer que você precisa renovar, reatar a paixão que teve um dia. O amor que um dedica ao outro. E por causa de algumas besteiral aí, estão separados dentro do mesmo lar. Falo pelo Espírito de Deus, não pelo que eu escrevi aqui no papel. Tem casais que vêm para a igreja de mal, pastor. Tem casal que vem para a igreja e não dão as mãos na rua. E quando chega na igreja, um senta do lado, outro senta do outro e vão embora do mesmo jeito. Porque o casamento já faliu. Um está destruindo o outro. Mas Deus não fez vocês para isso. Deus não constituiu esse casamento para isto. Deus não juntou vocês para isto. Deus não uniu vocês para isso. Deus uniu vocês para ser uma família, e uma família feliz, uma família alegre, aonde habita o amor, aonde o Espírito Santo pode habitar, aonde o lar é um lugar de adoração. Qual a última vez que vocês oraram juntos? Muita gente, irmãos, lê a Bíblia, mas parece que não observa o que Deus está falando com a gente. Olha só, termino aqui. Diz o Senhor: eu aborreço o repúdio. Meu Deus, repudiar, irmãos. Tem casais que não se separam, mas se repudiam. Continuam casados, mas repudiando um ao outro. Repudiar aqui, irmãos, não está falando de divorciar. Está dizendo de rejeitar. São casados, mas um não aceita o outro. Não me toque. Não chegue perto. Durma no outro quarto, que eu durmo nesse. Ainda tranca por dentro e joga a chave debaixo do colchão. Isso é repúdio. Isso é repúdio. Estão casados, mas estão se repudiando. E isso é, para Deus, Ele diz: eu aborreço essa atitude. Muda essa carta lá. Muda essa situação na tua casa. Muda essa situação na tua casa. Por gentileza, levante sua mão aí para os céus. E assuma um compromisso com Deus de não repudiar a tua esposa, varão. Levanta a tua mão aí, varoa. Faz um voto aí com Deus de não repudiar o teu varão, teu esposo. Levanta a tua mão aí e faz uma oração a Deus dizendo: Deus, me ajuda para que eu nunca repudie a minha esposa. Ei, esposa, faça essa oração dizendo para que você nunca repudie o seu esposo. Porque quando vocês começaram lá no início, era de mão dada, era de bracinho, era beijinho, era passeio, toda hora era conversando junto, não tinha problema, tudo até os erros serviam de rir, servia de alegria. Quem não lembra daquele primeiro arroz queimado?
que serviu de riso. Quem não lembra daquele primeiro alface murcho que comprou e quando chegou em casa a mulher olhou e começou a rir? Oh. Aí reclama hoje porque o varão está com a pressão alta. Mas lembra que servia de riso, era alegria. Lembra que servia disso? Mas mulher, botasse um salzinho a mais, né? Bota água que alivia. Come com água. E servia de brincadeira. E por que hoje é um motivo de briga? E por que hoje é um motivo de ficar com raiva? Permita, viu? E por que é motivo hoje de pegar o prato por baixo e jogar na parede? E por que hoje? E por que hoje a panela voa de porta fora? E por que hoje pega na esposa a panela? E por que tem agressão hoje no teu lar? Falo pelo Espírito de Deus e não por mim. Porque hoje as palavras é para machucar. E por que sai a palavra de burra que não sabe cozinhar, que está passando tempo, está ficando caduca? Por que isso? Acabou o amor? O amor nunca acaba. O amor nunca acaba. O amor tudo suporta. O amor tudo sofre. Está acabando o amor aí? Pede licença o pastor e pede uma semana de férias lá do trabalho, pede uma semana de folga da igreja, vai tirar uma lua de mel nova. Vai recomeçar o negócio. Tem alguma coisa? Vai, tira o dinheiro do bolso, tira o dinheiro da conta. Vai passar um final de semana numa praia, num hotel. Lá tem cozinheiro, a mulher não vai precisar cozinhar, não vai ter arroz salgado, não vai ter arroz queimado, não vai ter feijão salgado, não vai ter alface murcho, vai ter tudo paguinho lá, tudo vai voltar tudo belezinha. E reconstrói o início. Vou usar um texto bíblico evangelístico. Lembra, pois, de onde caíste. Te arrepende, levanta-te e volta à prática do primeiro amor. Está sendo gravado, né, pastor Bruno? É de lei, de velhinha, permita aí. Permita os dois pirão. Ela não se preocupa com isso. Porque quando eu casei-me com essa jovem, lá no início, eu inventei de ser pescador, pastor, para trazer, para prover. Aí fui para um lugar chamado Maré, pescar caranguejo. Caranguejo, quem sabe, tem que botar a mão dentro de um buraco para tirar ele lá de baixo. E eu fui inventado de fazer isso, pastor. Aqueles bichos mortos que é legal, sabe, com aquelas patinhas. E eu consegui pegar um cozinhado de caranguejo e trazer para casa. Aí disse a Edileide, faz para a gente comer. E ela fez o primeiro pirão da nossa vida. Desliga os ventiladores para ele não ir embora. Desliguem, por favor. Porque quando ela botou no prato que eu olhei, eu disse, o que é isso? Isso é o pirão. Digo, pirão? Fecha as portas para o vento não levar o meu pirão. Porque ficou só a farofa, só a farinha. Digo, mulher, pelo amor de Deus, não é assim não. Tu não sabe o trabalho que dá para arrancar esses bichinhos lá no buraco. Eu só arrancar desse pirão. Mas não se preocupa não, vamos assim mesmo. Tá. Passou-se uma semana depois, eu fui de novo. Se eu vou buscar de novo, caranguejo de novo, e fui. Trouxe de novo outro cozinhado. Ela fez o pirão, irmãos. Quando eu sentei que ela botou o pirão, eu olhei e disse, misericórdia, o que é isso, mulher? Isso é o pirão. De que pirão é esse? Mano? Se eu pegar esse pirão e jogar na parede, derruba a casa. O que é isso, pelo amor de Deus? Aí eu pegava o pirão assim, eles vinham, unidos venceremos, não nos deixaremos. Vinha todo na minha mão, eu soltava ele, puf, no prato. E, mulher, pirão não é isso não. Se viu de riso no dia para mim ela. Já tinha o Leidson. E eu disse,
Depois a gente aprende. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma excelente cozinheira na minha casa. Né? Né? A turma que vai lá na mesa lá de casa diz assim, é verdade, não é verdade? Uma excelente cozinheira. Entendeu, gente? Então, isso vai renovando os nossos laços. Eu vou dar um aconselhamento aqui a vocês de um homem casado há 33 anos. Ao chegar em casa hoje, sente e converse um pouquinho sobre o início do casamento de vocês. Renove aqueles pensamentos, aquelas vivências daquele tempo inicial. Que tudo era prazeroso, que tudo era amoroso, que tudo terminava em beijo, em brincadeiras. E vê se não vai mudar essa situação, porque nós estamos esquecendo disso, e estamos entrando nesse caminho que Deus tem que marcar um domingo à noite para dizer a gente, eu aborreço o repúdio. Não seja desleal com a mulher da tua mocidade. Não seja desleal com o homem da tua mocidade. Sigam juntos, porque Deus quer continuar abençoando os casais para a glória do nome de Deus. E quem diz amém comigo? 9h, misericórdia, o culto aqui sai até 8h30, né, pastor? Mas eu não vou passar de meia-noite, já estou terminando em nome de Jesus. Termino porque eu anunciei e não vou deixar em branco. Código Civil Brasileiro. Ele dá 5 mensagens para nós casados. São deveres de ambos os cônjuges. São deveres de marido e de mulher. Isso é o Código Civil Brasileiro. Viu, mestre? Primeiro, fidelidade recíproca. Fidelidade, não ser desleal. Código Civil Brasileiro. O homem tem que ser fiel à esposa, a esposa fiel ao homem. Quando fala disso, olha, nada de traição, nada de namorico por aí, nada de estar gastando dinheiro fora de casa do casamento, nada de estar dando carona a ninguém. Eu não estou falando de carona, pastor, de ir num carro e botar alguém para dar uma carona, não. Eu estou falando de trazer alguém para o casamento. De trazer alguém para dentro do quarto, de trazer alguém para a mesa, inconvenientemente. E eu vou abrir o leque aqui no que Deus falou comigo aqui. Cuidado com esses profetas que tem por aí, essas profetas que só quer orar se for no teu quarto. Cuidado com esse negócio. O casamento está em dificuldade, aí chega o profeta lá, chega aquela pessoa lá, não, porque Deus mandou eu vir aqui fazer uma oração e lá vai. Além de querer comer a bolacha creme crack com um cafezinho de toda a tarde, ainda pede para orar no quarto. Não, porque eu sinto que é aqui o problema. O problema é aqui. Irmã, por favor, pega aí umas peças íntimas do teu marido e bota aqui na cama que eu vou orar por elas. Pega aí umas peças íntimas suas, coloca aqui que eu também vou orar aqui, vai resolver tudo. Ei, repreenda a simpatia, repreenda esse negócio aí, que isso não é de Deus não. Oração, eu posso orar na sala, eu posso orar na igreja, posso ou não posso, pastor? Ou Deus é Deus só de perto, Ele não é Deus de longe não. Alguém não pode orar pelo meu casamento lá, pastor Bruno não pode orar pelo meu casamento hoje aqui, tem que ir lá para o meu quarto para a irmã Sara orar. Que conversa é essa? Para descobrir da casa que não permite ninguém entrar. Ninguém. É só para o casal. Tem que ter esse cuidado. O nosso pastor Martim Alves da Silva, ele esteve na casa que nós construímos em Sítio Novo para morar, casa da igreja. E ele foi orar pela casa. Sabe qual foi o único cômodo que ele não entrou? Foi no quarto do casal. Ele chegou na porta e disse, Deus abençoa, e voltou. E eu observei aquilo ali. É do casal. É do casal. Presta atenção na coisa. Presta atenção como funciona o negócio. Presta atenção. Para que não atrapalhe. Fidelidade, irmãos, em tudo. Fidelidade em tudo. Sabe quanto teu marido ganha? Tu sabe a senha do celular dele? Tu sabe a senha da tua esposa?
Vocês sabem dessas coisas? Cadê a fidelidade? Por que minha esposa não pode saber a senha no meu celular? Por que a esposa não pode saber a minha senha bancária? Por que minha esposa não pode saber quanto eu ganho? Por que ela não pode mexer na minha carteira? Vocês sabem onde é que está a minha carteira agora? Agora está lá na bolsa dela. Sabe onde é que está o dinheiro que eu saí de casa hoje? Na bolsa dela. Sabe onde é que está a chave do carro? Na bolsa dela. Não tem problema nada disso, porque o carro não é meu, é nosso. O salário é nosso. Isso é fidelidade, gente. Precisa disso. Segundo, vida em comum no domicílio conjugal. Vida em comum. Nós não estamos disputando, nós sabemos, eu já disse isso aqui. Quando você casou, olha só, duas pessoas diferentes, de famílias diferentes, que se juntaram para fazer uma vida só. Nem todos os dois vão ter a mesma escolaridade. Nem todos os dois vão ter as mesmas condições financeiras quando casam. Mas depois que casa tem que ficar igual. E um respeitar o limite do outro. Às vezes a mulher é formada, o marido não é. Às vezes é o marido que é formado, a esposa não é. Mas isso não pode trazer julgo desigual para dentro do lar. E infelizmente a gente vê marido destratar a mulher por causa disso. A aula de hoje foi terceiro, mútua assistência. Mas a assistência tem que ser igual. Quarto, sustento, guarda, sustentar, guardar e educação dos filhos é do casal a responsabilidade, tanto do homem como da mulher. A mulher ensina os filhos como se comportar em casa, o homem ensina como ele se comporta fora, e a educação é do casal. Ensina o teu filho quando deitares, ao levantar, ao sentar, pelo caminho, se necessário, escreve nos umbrais da porta, para que quando ele cresça, ele não se desvie. Isso é do casal. E por último, respeito e consideração. Aí nós vamos ter um casal legal, uma família legal. E Deus vai reinar no meio desse lar aí, dessa família. Me dá um minutinho aí, pega só na mão da esposa. Pega só na mão do esposo. Os jovens também. Curva a sua cabeça, um minutinho só. Deus, minha oração é sobre todos quantos aqui estão. Para que haja lealdade nesse casamento. Em todas as áreas, Senhor, da vida. Na área amorosa, na área sexual, na área financeira, na área conjugal, na área espiritual. Que haja, Senhor, uma compreensão para que o Teu nome seja glorificado. Para que esse casal seja casal de bênção, canal de bênção aonde eles moram. Canal de bênção para os filhos, mas também, Senhor, faz esses moços ser obedientes a pai e a mãe. Faz esses moços, Deus, crescer no temor da Tua palavra e ter os seus pais como exemplo em suas casas, Senhor, para que eles continuem pela Sua misericórdia, Deus, caminhando, Senhor, firmes, como uma família, Senhor, unida, como uma família que teme a Ti, para que as Tuas bênçãos venham enriquecer e não acrescentar dores. Meu Deus, que haja, Senhor da glória, o principal de tudo em uma família, o amor recíproco, o amor de esposa para esposa, o amor de pai para filhos e de filhos para pai. Que possamos, Senhor, viver verdadeiramente em um lar evangélico. E que nós possamos transformar esse mundo com a renovação do nosso entendimento. E não sermos contaminados com este mundo, com as suas práticas para dentro das nossas igrejas e das nossas casas. Mas que sejamos exemplo para eles. E que a Tua igreja, Senhor, mantenha firme os padrões judaicos cristãos, Senhor, para a glória do Teu nome santo. Que possamos entender que a nossa família é uma equipe que foi separada por Deus para vencer.
que foi uma equipe que Deus determinou a vitória para ela, e que ela, Senhor, vai ser vitoriosa, passando de bastão a bastão para as gerações futuras, e elas continuar sendo abençoadas para a glória do teu nome santo. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, agora e sempre. Amém. Fique de pé, meu irmão.